um instante silencioso entre um pensamento e o próximo. Um espaço tão breve que raramente o notamos. E, no entanto, é nele que mora tudo o que sempre buscamos: paz, presença, clareza, a sensação pura de ser. Alan Watts dizia que o homem moderno vive exilado desse espaço. Vivemos num estado de tensão contínua, uma tempestade mental onde cada ideia gera outra, como se a mente fosse uma máquina condenada a funcionar sem descanso. Pensamos sobre o que pensamos, reagimos ao que imaginamos, construímos castelos de raciocínio sobre alicerces de medo. Chamamos isso de lucidez, mas é apenas ruído com pretensão de sabedoria. A mente, quando se torna soberana, transforma o mundo em espelho deformado. Tudo o que vemos passa pelo filtro do pensamento, e o pensamento é um editor impiedoso. Ele corta, interpreta, julga, compara, e ao fazer isso, nos separa da vida como ela é. Watts comparava essa ilusão à tentativa de medir o oceano com uma régua. O pensamento é uma ferramenta, útil, brilhante, engenhosa, mas jamais capaz de conter o fluxo do real. Ainda assim, insistimos. Pensamos como quem se agarra a uma corda imaginária, temendo que se soltarmos o mundo desabe. Mas o mundo não desaba. É o pensamento que teme ruir. O excesso de pensamento nasce de uma desconfiança. Desconfiamos da vida, desconfiamos do silêncio, desconfiamos de nós mesmos. Queremos compreender tudo porque temos medo de sentir. E quanto mais tentamos compreender, mais nos afastamos da experiência direta, a única verdade que existe. A mente não suporta o mistério, mas o mistério é a linguagem do universo. Watts diria que a mente é um eco do corpo, um reflexo do ser tentando compreender o próprio reflexo. É como um olho tentando se enxergar sem espelho. Quando você pensa demais, é isso que acontece. O olho tenta ver o olho, a chama tenta se iluminar a si mesma, e frustrada a mente cria labirintos. Em cada esquina desses labirintos há uma pergunta: e se? Por quê? E se não der certo? E se eu estiver errado? E o ser humano, perdido entre corredores de dúvida, confunde profundidade com perturbação. Mas há um caminho, e ele começa exatamente onde você está, no instante em que reconhece que pensar demais é apenas mais um pensamento. Não se trata de forçar o silêncio, mas de perceber quem é que está tentando silenciar. Quando você observa o pensamento sem se identificar com ele, o jogo muda. Você deixa de ser o jogador e torna-se o campo onde o jogo acontece. Alan Watts dizia: a mente é como um lago. Quanto mais você tenta alisar a superfície com as mãos, mais ondulações cria. Apenas quando você para, o reflexo do céu aparece. E é nesse gesto de parar, não de resistir, mas de permitir, que a mente revela seu truque. Ela nunca esteve no controle. Você nunca precisou controlá-la. A mente pensa como o coração pulsa, como os pulmões respiram. Ela não precisa de permissão para existir. E o problema não é o pensar, mas o apego ao pensamento. O que significa parar de pensar demais? Não é amputar a mente, mas restaurar a harmonia entre pensar e ser. O excesso nasce da tentativa de usar o intelecto para resolver o que pertence à alma. Você tenta raciocinar seus medos, planejar sua entrega, calcular o amor, e é justamente isso que o afasta da vida. A existência não é uma equação, é uma dança. E quem tenta dançar contando os passos esquece o ritmo. Watts costumava brincar que o segredo da vida é ser como a água, fluir sem esforço, adaptar-se sem resistência, refletir sem reter. Pensar demais é represar o rio da consciência. Você tenta conter o fluxo com diques de lógica e acaba transformando o lago da mente num pântano de ansiedade. Mas quando você percebe que o rio não é seu, ele corre por si, então a corrente o leva de volta à origem. Pense em uma árvore. Ela não se força a crescer, ela simplesmente cresce. Pense em uma flor. Ela não calcula o momento de abrir as pétalas. E, no entanto,
Nós que nos chamamos conscientes, vivemos tentando decidir como ser o que já somos. A ironia é trágica. Quanto mais tentamos controlar a vida, mais ela escapa. E quanto mais pensamos sobre como parar de pensar, mais presos ficamos no pensar. Esse é o paradoxo que Watts desvendava com humor e lucidez. Você só conseguirá parar de pensar quando parar de tentar parar. Há um ponto onde o raciocínio se dissolve, não por esforço, mas por exaustão. É quando você se cansa de tentar entender, e nesse cansaço, abre espaço para o ser. É o instante em que o observador abandona a necessidade de observar e simplesmente se funde ao observado. É quando o você que pensa se dissolve no silêncio que sempre esteve ali, esperando que o barulho se canse. Esse silêncio não é ausência de som, é presença sem comentário. É o som do vento sem nome, a respiração sem intenção, a percepção sem dono. Alan Watts chamava isso de o retorno ao imediato. É o momento em que você se dá conta de que o universo nunca pediu sua análise, apenas sua atenção. A vida não quer ser compreendida, quer ser percebida. E nesse ponto, o pensamento perde sua coroa. Ele continua existindo, mas não governa mais. Surge e desaparece como uma onda entre milhares, sem exigência, sem drama. Você se torna o oceano, e não mais a onda que teme quebrar. A sobrecarga mental desaparece não porque o pensamento cessa, mas porque a identificação com ele se dissolve. Então, o que fazer para parar de pensar demais? Watts responderia: nada. Mas não o nada da desistência, o nada da confiança. É o nada de quem percebe que o universo está respirando através de você, e que cada tentativa de controle é apenas um eco da ilusão de separação. Fazer nada é permitir que a vida pense por você, haja por você, seja você. Esse é o início da libertação. E ela começa, paradoxalmente, não com um esforço, mas com um suspiro. Feche os olhos por um instante. Sinta o corpo existir antes de qualquer palavra sobre ele. Perceba que você não está respirando, está sendo respirado. Que não está vivendo, está sendo vivido. E que entre o pensamento e o ser, existe um abismo de silêncio. Um abismo que, uma vez atravessado, não precisa mais de pontes, porque o pensador e o pensamento tornam-se o mesmo campo de consciência. Alan Watts não ensinava a dominar a mente, ensinava a rir dela, porque no fim, a mente é apenas o palhaço cósmico tentando dar sentido ao infinito. E o infinito, rindo de volta, responde: não há nada a entender. Quando você ouvir esse riso, silencioso, sereno, que não vem de fora nem de dentro, saberá que o pensamento parou, não porque foi vencido, mas porque reconheceu que nunca houve luta. Você não é o que pensa, você é o espaço onde o pensar acontece. E nesse espaço nada é demais, nem o silêncio, nem o mistério. O excesso de pensamento evapora quando o ser desperta, porque o ser não precisa de respostas. Ele é a resposta. Você já percebeu que a mente nunca se cala, mesmo quando tudo ao redor está em silêncio? Ela fala, comenta, analisa, julga, compara, corrige, inventa histórias. É como um narrador interno que acredita ser indispensável à existência. Alan Watts dizia que o ser humano moderno sofre não por aquilo que acontece, mas pelo que imagina que está acontecendo. Vivemos não na realidade, mas na interpretação da realidade. E essa interpretação é um espelho quebrado que reflete 1000 pedaços do mesmo medo. O medo de não estar no controle. Pensar demais é a tentativa desesperada de manter o universo dentro de uma estrutura previsível. Mas a vida não cabe em molduras. Ela se move, se transforma, morre e renasce em cada segundo. E nós, ao tentar congelar o fluxo com raciocínios, tornamo-nos prisioneiros de um tempo mental que nunca existiu. O pensamento cria passado e futuro, e nos aprisiona entre ambos. O corpo está aqui,
Mas a mente viaja incessantemente entre o que foi e o que poderá ser. E é por isso que sofremos. Porque nunca estamos onde a vida realmente acontece, no agora. Watts observava que a ansiedade é o preço da consciência voltada para o tempo. Somos os únicos seres que sabem que vão morrer. E por isso, tentamos escapar dessa certeza inventando o futuro. Mas o futuro é uma miragem. O presente é a única eternidade acessível. Quando você pensa demais, na verdade está tentando escapar de si. Fugir da vastidão de um instante que não precisa de explicação. Quantas vezes você já se pegou revivendo uma conversa, imaginando o que deveria ter dito, ensaiando versões melhores do passado? Quantas vezes construiu futuros que nunca chegaram, cenários perfeitos ou catastróficos, apenas para voltar ao mesmo ponto, exausto, inquieto, sem saber como descansar dentro de si? Esse é o ciclo do excesso mental. E o segredo para quebrá-lo não está em forçar o silêncio, mas em compreender a natureza da mente, sua inocência, sua fragilidade, sua busca incessante por segurança. A mente pensa porque teme o vazio, e teme o vazio porque, no fundo, sabe que nele se dissolve. Watts dizia que o medo do nada é o medo de descobrir que o eu é apenas uma ideia passageira. Quando você tenta parar de pensar, é o próprio eu pensante tentando salvar-se da morte. Mas a quietude que buscamos exige essa pequena morte, a morte da identidade que se define pelos pensamentos. Não é um fim, é um renascimento. Imagine por um momento que você está sentado à beira do mar. As ondas vêm e vão, às vezes suaves, às vezes violentas. Cada onda é um pensamento. Você não as controla, mas também não precisa. Elas pertencem ao oceano, não ao observador. Agora imagine que, ao tentar controlar o mar, você mergulha os braços na água, tentando pará-la. Quanto mais força faz, mais se afoga. É assim que vivemos, afogados em pensamentos tentando segurar o fluxo. Mas quando você recua e apenas observa, o mar continua, e a beleza se revela. Watts chamava isso de a arte de confiar no processo da vida. É o oposto do controle. É a entrega consciente. Ele dizia que deixar acontecer não é desistir, mas reconhecer que a vida flui melhor quando você não luta contra ela. O pensamento tenta dirigir o rio. A sabedoria aprende a nadar com a corrente. E é nesse nado leve, sem esforço, que o cansaço mental começa a desaparecer. A libertação do excesso de pensamento é um retorno à sensorialidade. Quando você sente plenamente a textura do ar, o peso do corpo, o som distante da respiração, o pensamento perde seu trono. Porque o sentir não precisa de interpretação. O tato não analisa. O olfato não teoriza. O coração não calcula. O sentir é imediato, é puro. E a mente, ao ser envolvida pelo sentir, relaxa, como uma criança cansada que finalmente adormece. É por isso que a natureza cura, não porque ela explique, mas porque ela simplesmente é. Uma árvore não tenta compreender a si mesma. Um rio não se compara com outro rio. O vento não duvida do caminho que percorre. Tudo vive na inocência do agora. E quando o ser humano observa isso, algo dentro dele recorda o que esqueceu. A vida não precisa de um narrador. Watts dizia que a mente é uma ferramenta para resolver problemas que o pensamento criou. É uma máquina que inventa incêndios e depois corre para apagá-los. Mas quando o fogo se apaga por falta de combustível, quando você não alimenta mais a chama do controle, o silêncio se torna o verdadeiro mestre. E nesse silêncio, há algo que o pensamento jamais compreenderá. Uma alegria sem motivo. A alegria de simplesmente existir. Você não precisa pensar para respirar. Não precisa raciocinar para amar. Não precisa compreender o pôr do sol para se maravilhar. Essas experiências acontecem antes de qualquer palavra. O pensamento vem depois, tentando explicar o que já foi vivido.
E é nesse depois que nos perdemos, tentando reviver o que só pode ser vivido uma vez, o instante presente. Há uma doçura em desistir do controle, um alívio sutil quando você percebe que o mundo não precisa da sua preocupação para continuar existindo. Watts dizia que a vida é uma dança entre ordem e caos, e que o segredo está em não tentar dominá-la, mas acompanhá-la com leveza. Você não precisa entender a música para dançar, basta sentir o ritmo. E quando o faz, a mente por um momento se cala. Ela observa, talvez até sorria, e pela primeira vez em muito tempo, você sente o que é ser livre dentro do próprio corpo. Nesse instante, o pensar se torna transparente. Você não o elimina, apenas o vê como parte de um todo maior. O pensamento continua surgindo, mas já não o domina. É como o som da chuva. Está ali, mas não perturba, e a mente, sem esforço, se alinha ao coração. O pensamento, antes tirano, agora serve à percepção. E o ser, enfim, respira. Watts chamava isso de sinfonia cósmica. Cada pensamento é uma nota, cada emoção um acorde, e o silêncio, o espaço entre as notas, é o que dá sentido à música. Sem o silêncio, a sinfonia seria apenas ruído. Assim é a mente. Quando você a observa com ternura, ela se transforma em melodia. Quando a teme ou tenta controlá-la, ela se torna ruído. E o que precisamos não é calar o som, mas reencontrar o ritmo do silêncio. O fim do pensamento excessivo não é o fim do pensamento, é o despertar da consciência que o observa. E essa consciência não pensa, ela presencia. Ela é como o céu diante das nuvens, intocável, imutável, vasto. As nuvens passam, mas o céu permanece. Quando você se reconhece como o céu, e não como as nuvens, o pensar perde seu poder de tempestade. Ele passa a ser apenas passagem. E então, paradoxalmente, pensar se torna leve, criativo, até belo, porque não há mais medo por trás. O segredo não está em lutar contra a mente, mas em olhá-la com amor. Amar até o próprio pensamento, porque até o pensamento mais confuso é apenas uma tentativa da vida de se compreender. E quando você o acolhe sem resistência, ele se dissolve naturalmente. Assim como um sonho se desfaz ao amanhecer, o pensar em excesso se desfaz diante da consciência desperta. Alan Watts conclui: o que você chama de eu é apenas o universo olhando para si mesmo. Quando você entende isso, pensar deixa de ser um peso e se torna um reflexo. A mente se aquieta porque já não precisa provar sua existência. E o ser humano, enfim, descansa, não no silêncio forçado, mas na harmonia com o todo. Há uma ilusão curiosa na mente humana. Acreditamos que pensar mais profundamente nos tornará mais conscientes, quando, na verdade, o excesso de pensamento é o véu que encobre a consciência. Alan Watts costumava dizer que a mente é como um espelho coberto de poeira, e cada tentativa de limpá-lo com mais pensamento é apenas mais poeira sendo espalhada. O verdadeiro brilho não vem do esforço, mas da percepção. A clareza não é conquistada, é revelada quando o movimento da mente se aquieta. Mas o que realmente significa aquietar a mente? Será possível deixar de pensar sem se tornar indiferente? E se a mente for o próprio instrumento pelo qual o universo tenta se conhecer? Então o que é esse você que observa o pensamento? A cada pergunta, o labirinto se expande. Watts dizia que o ego é uma ficção linguística, um pronome que se acredita real. Eu é apenas uma etiqueta sobre o fluxo de experiências, uma palavra que tenta capturar o vento. E é por isso que pensar demais nunca leva ao entendimento, porque quem pensa é o próprio pensamento. A mente tenta escapar de si mesma, mas a saída do labirinto não está dentro dele. Pense nisso. Quando você diz "eu penso", quem está falando? O pensamento dizendo que pensa? Há um eu fora do pensamento? E se não houver, quem é o pensador? Essas perguntas não são filosóficas apenas, são portais.
porque ao encará-las sem buscar respostas, você começa a ver o absurdo da busca. Watts chamava isso de a sabedoria do colapso. É quando o intelecto se rende ao mistério, reconhecendo que o real nunca coube dentro de palavras. A mente é uma narrativa tentando escrever o próprio autor, mas o autor não se escreve. Ele é o silêncio entre as frases. E é nesse silêncio que surge a consciência pura, aquela que não pertence a ninguém. Você não a cria, não a controla, não a dirige. Ela apenas é. Ela é o que permanece quando todos os pensamentos se foram. Watts frequentemente dizia que o pensamento é como um ruído de fundo do universo, tão natural quanto o canto dos pássaros. O problema não é o som, mas o apego à interpretação. Você não precisa expulsar o canto do pássaro para ouvir o silêncio. Basta parar de chamá-lo de barulho. Do mesmo modo, não precisa calar a mente, apenas deixar de chamá-la de inimiga. Mas como fazer isso em um mundo que exige pensamento constante? Como viver, trabalhar, planejar e ainda assim não ser consumido pela própria mente? Watts responderia com humor: pense quando precisar e depois esqueça. Assim como usa o garfo para comer e o deixa de lado quando termina. A sabedoria está em saber pousar o pensamento, não em destruí-lo. Mas o homem moderno, obcecado por controle, se recusa a pousar. Ele vive em permanente decolagem. E é por isso que a ansiedade é a epidemia de nossa era. A mente acelerada não é sinal de inteligência, é sinal de medo. Medo de parar e perceber que não há ninguém no comando. Mas esse é o grande paradoxo. O alívio que você busca através do controle só surge quando o controle é abandonado. Watts via nisso uma ironia divina. A mente só encontra descanso quando se rende àquilo que mais teme, o desconhecido. Talvez o problema não seja o excesso de pensamento, mas o excesso de crença no pensamento. Acreditamos que pensar é saber, mas pensar é apenas organizar palavras, e palavras não tocam o real. Você pode pensar em fogo, mas o pensamento não queima. Pode pensar em amor, mas o pensamento não aquece. A experiência é outra coisa. O pensamento é o mapa. A vida é o território. E confundimos ambos há tanto tempo que já não lembramos o que é caminhar sem o mapa. Mas se o mapa não é o território, por que insistimos em segui-lo? Porque o mapa dá uma falsa sensação de segurança. E a mente, como uma criança assustada, prefere o conforto da ilusão ao abismo da realidade. Por isso ela fala incessantemente, porque o silêncio é vasto demais. Mas é precisamente nesse silêncio que mora o que procuramos. Alan Watts dizia que o silêncio não é a ausência de som, mas a presença do ser. O silêncio não é vazio, é plenitude sem forma. E a mente, incapaz de compreender a plenitude, tenta reduzi-la a um conceito. Mas o infinito não cabe em definições. A linguagem é o modo como o universo se finge de finito. Aqui surge a questão essencial. Se o pensamento não é o inimigo, mas o disfarce do ser, então o que significa parar de pensar demais? Significa reconhecer que o fluxo mental é parte da dança cósmica. Você não luta contra as ondas, aprende a surfar nelas. O surfista não controla o mar, ele escuta o ritmo da força que o carrega. Assim é o sábio. Ele pensa quando o pensamento o chama e silencia quando o ser o sustenta. A verdadeira inteligência é a união entre razão e rendição. Watts descrevia isso como a harmonia entre o intelecto e o instinto. O intelecto é o mapa, o instinto é o vento. E quando ambos se alinham, o caminho surge por si. O excesso de pensamento é o resultado de um mapa tentando substituir o vento. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se a mente é natural, por que o excesso é tão doloroso? Watts responderia: porque nos esquecemos de brincar. O pensamento era para ser um brinquedo, mas o transformamos em prisão. A criança pensa com leveza, o adulto pensa com medo. E toda vez que o medo se infiltra no pensamento, ele se multiplica como um vírus.
O antídoto é a simplicidade, o retorno ao olhar inocente. Você já reparou como uma criança observa o mundo? Ela não descreve a flor, ela a vê. Não define o som do vento, ela o sente. Não busca o sentido da vida, ela vive. Essa é a sabedoria que Watts chamava de ignorância sagrada. Ignorância não como ausência de saber, mas como liberdade diante da tirania do saber. É o estado de quem não precisa entender para ser inteiro. E então chegamos à grande virada. Você não precisa parar de pensar, precisa ver o pensar acontecendo. Quando você se torna o observador do pensamento, o você que pensava desaparece. O pensamento continua, mas não há mais alguém pensando. E nesse instante o pensamento perde o peso. Ele se torna leve, transitório, como o vento que passa por entre as folhas. Watts dizia que a iluminação é o fim do esforço para se iluminar. E o mesmo vale para o pensamento. Ele se acalma quando você para de tentar acalmá-lo. A mente é um lago, e cada tentativa de dominá-la é uma pedra lançada na superfície. A serenidade não vem da luta, mas da desistência. É quando você se senta à beira do lago e apenas observa as ondas até perceber que nunca houve separação entre você e a água. Nesse ponto, o pensamento se torna arte. Pensa-se por prazer, não por necessidade. Cria-se com leveza, não com ansiedade. A mente se torna um instrumento de expressão, não de defesa. E o ser, enfim, canta através dela. Alan Watts sorriria aqui e diria: o segredo da vida é perceber que você é o universo brincando de ser alguém que pensa demais. E quando você percebe o jogo deixa de ser sofrimento. Pensar demais se transforma em rir do próprio drama. O peso se dissolve, e o que resta é pura curiosidade diante do mistério. Porque o mistério, e não o pensamento, é o verdadeiro lar da consciência. Há um ponto em que o pensamento se transforma em espelho. Você o observa e percebe que ele está te observando de volta. É o instante em que o eu que pensa começa a se fragmentar, e com ele, a certeza de ser alguém separado do fluxo da vida. Alan Watts dizia que esse momento é o início da verdadeira lucidez, porque toda sabedoria começa com o colapso da identidade. A mente teme esse colapso. Ela o chama de perda, vazio, dissolução. Mas, na verdade, é o retorno ao real, ao estado natural do ser, antes que o pensamento o nomeasse. Watts lembrava que ninguém jamais viveu um único instante de separação do universo, apenas a imaginou. O que chamamos de eu é apenas o eco de um hábito de pensar. Quando esse eco se cala, o silêncio não destrói o ser, ele o revela. Mas esse processo é desconfortável. Pensar demais é, no fundo, um mecanismo de defesa contra o silêncio que ameaça nos engolir. A mente teme o vazio porque, nele, ela não tem função. Por isso inventa preocupações, interpretações, teorias, futuros. Tudo para continuar existindo. Watts comparava o pensamento ao movimento involuntário de uma perna ansiosa. Quanto mais ela se agita, mais acredita que está indo a algum lugar. Mas a verdade é que o pensar excessivo não leva a lugar algum. Ele é o giro de um peão preso em seu próprio eixo. E o primeiro passo para sair desse ciclo não é lutar contra ele, é vê-lo como ele é. A observação pura é o antídoto. Porque quando você observa, não é mais o pensamento. O observador é o campo silencioso onde o pensamento acontece. E esse campo não é um alguém, é a própria consciência sem nome. Alan Watts dizia que a iluminação é o momento em que o universo percebe que está olhando para si mesmo. E o excesso de pensamento é apenas o esquecimento dessa percepção. Pensar demais é o universo distraído com sua própria reflexão, tentando decifrar o espelho, sem perceber que é ele mesmo o reflexo. Quando a mente se dá conta disso, algo muda. O ruído continua, mas perde o domínio.
Os pensamentos surgem como nuvens passageiras em um céu que já não precisa de céu azul para ser céu. E a cada pensamento que vem e vai, o silêncio entre eles se torna mais evidente, mais vasto, mais vivo. Esse silêncio não é o oposto do som, é o espaço que o som torna visível. Do mesmo modo, a quietude interior não é o oposto do pensamento, mas o campo onde o pensar acontece. Watts dizia que a música precisa de pausas e o pensamento também. Sem o silêncio entre as notas, a melodia se torna barulho. Sem o espaço entre as ideias, a mente se torna confusão. Vivemos numa era em que o ruído é venerado como sinal de produtividade. Quanto mais pensamos, mais acreditamos que estamos fazendo algo. Mas pensar não é agir. E pensar demais é apenas outro nome para a paralisia. Watts alertava: o homem moderno confunde movimento com direção. Ele corre em círculos exausto e chama isso de progresso. A mente coletiva tornou-se um turbilhão de ruídos, redes, opiniões, comparações, análises. E cada mente individual é um microcosmo desse caos. Por isso o excesso de pensamento é tão contagiante. É o vírus do mundo moderno, a febre do controle disfarçada de racionalidade. E o antídoto não é mais informação, mas presença. Porque a presença é o único remédio que o pensamento não pode fabricar. Imagine uma noite silenciosa, sem telas, sem notificações, sem ruído humano. Você senta e ouve o som do vento, o estalar distante de uma madeira, talvez o próprio coração. De repente percebe o quanto estava anestesiado pelo barulho e o quanto o silêncio é quase insuportável. Mas é nesse desconforto que o real se revela. A mente tenta fugir, mas algo dentro de você, mais profundo, mais antigo, começa a despertar. É o ser reconhecendo que nunca precisou das palavras para existir. Alan Watts dizia que o silêncio não é uma ausência, mas a plenitude antes do som. Quando o pensamento cessa, o mundo não desaparece. Ele se expande, e é então que você entende. O pensamento era apenas a superfície de um oceano infinito. A consciência é o mar, e o pensamento apenas suas ondas. O erro foi acreditar que você era apenas uma onda tentando sobreviver. A mente é engenhosa. Ela pode transformar até o silêncio em um novo objeto de desejo. Você tenta meditar para silenciar o pensamento, e o próprio esforço se torna um novo ruído. É o ego disfarçado de buscador espiritual. Watts ria disso com doçura. Quando você tenta parar de pensar, o pensamento se disfarça de quem tenta parar de pensar. Por isso ele dizia que a rendição é o verdadeiro caminho. A entrega não é passividade. É sabedoria. É perceber que o mar não precisa ser controlado para ser belo. Nesse ponto, surge o que ele chamava de dança do paradoxo. O observador percebe que é observado. O buscador percebe que é buscado. E o pensador percebe que é pensado. A mente se curva diante da vastidão. E pela primeira vez, descansa. É o momento em que a consciência se reconhece como o palco onde todos os pensamentos, emoções e formas surgem e desaparecem. Nada é rejeitado, nada é retido, tudo flui. E então algo inesperado acontece. O pensamento, antes fonte de tormento, se torna instrumento de criação. A mente purificada do medo começa a servir a vida, e não o contrário. Ela pensa, mas não domina, reflete, mas não se prende. E nesse equilíbrio, nasce a verdadeira sabedoria, o pensamento ao serviço do silêncio. Watts chamava isso de dançar no meio do caos, sem perder o ritmo. A quietude interior não é o fim do movimento, mas a dança dentro dele. É o equilíbrio entre o som e o vazio, o ser e o tornar-se, o eu e o todo. E nesse estado, pensar não é mais sobre o passado ou o futuro, é uma extensão natural da presença. O pensamento deixa de ser ansiedade e se torna a expressão da consciência. Pense nisso.
Quando o pássaro canta, ele não calcula as notas. Ele canta porque é sua natureza. Da mesma forma, quando a mente é livre, ela pensa como o pássaro canta, espontaneamente, sem esforço, sem medo. Esse é o fim do pensar demais. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio que canta. Alan Watts costumava encerrar suas palestras com uma provocação. E se o universo não tiver sentido algum, e esse for exatamente o sentido? O excesso de pensamento nasce da tentativa de dar um sentido definitivo àquilo que é, por natureza, indefinível. Mas o mistério não pede explicação, pede reverência. E quando você deixa de procurar o sentido, a própria vida se revela como sentido. O que resta é simples. O vento sopra, o coração pulsa, a mente pensa, e tudo acontece no mesmo espaço de ser, sem esforço, sem dono, sem excesso. A mente é como um fogo. Quando você a alimenta com pensamentos, ela cresce, consome, transforma tudo em cinzas de conceito. E quando tenta apagá-la com mais pensamentos, ela arde ainda mais. Alan Watts dizia que o excesso mental é o combustível da própria fogueira que desejamos extinguir. Quanto mais tentamos controlar o pensar, mais o pensamento se disfarça de controle. É uma serpente mordendo a própria cauda e chamando isso de progresso espiritual. Pensar demais é a tragédia dos que acreditam que a vida pode ser explicada. Mas a vida não cabe em explicações. Ela é movimento, contradição, nascimento e dissolução. O riso do universo diante da seriedade humana. Watts dizia que toda tentativa de se agarrar à vida é o mesmo que tentar prender o vento com as mãos. E, no entanto, é isso que fazemos, incessantemente. Tentamos segurar o que não pode ser retido, definir o que não pode ser dito, compreender o que só pode ser vivido. Você já percebeu como o pensamento cria mundos inteiros? Em um instante você está aqui, e no outro, perdido em um universo de hipóteses. E se eu tivesse feito diferente? E se não der certo? E se o pior acontecer? O pensamento é um mago talentoso. Cria realidades com a força da imaginação, mas esquece que são ilusões. E nós, encantados com o espetáculo, confundimos as sombras com o real. Watts chamava isso de o jogo do teatro cósmico, a consciência representando papéis, esquecendo que é o ator. Mas chega um momento em que o palco começa a desmoronar. As ideias que sustentavam o eu perdem o sentido. Você tenta pensar para se reencontrar, mas o pensamento é parte do labirinto que você está tentando deixar. É então que surge o medo de desaparecer. E é aqui que a mente mostra seu truque final. Ela cria pânico para continuar existindo. Alan Watts dizia que a libertação começa quando você permite que até o medo exista. Não o rejeite, não lute. Veja. Observe o medo como mais uma forma de energia passando por você. O medo é a mente percebendo que está perdendo o trono. E quando você não reage, ele se desfaz, como uma onda que esgota sua própria força. Mas essa entrega é assustadora. Ela exige morrer antes de morrer. Significa desistir do controle, da narrativa, da identidade construída pelo pensamento. É o ponto de não retorno, onde o eu teme se dissolver. Mas é justamente nessa dissolução que a liberdade começa. O pensador morre, mas a consciência permanece. E quando você experimenta isso, mesmo que por um segundo, tudo muda. O pensamento pode continuar, mas já não tem dono. As ideias surgem, mas não há quem as possua. O você se torna um espaço aberto, vasto, silencioso, intocável. Watts dizia: você não é o resultado do pensamento, é o campo no qual o pensamento aparece. Esse insight é devastador e libertador ao mesmo tempo, porque se você não é o pensamento, então o que resta? O que resta é o próprio ser, sem nome, sem fronteiras, sem esforço. É a respiração antes do ar, a percepção antes do observador. É a quietude que sempre esteve aqui,
esperando que a mente se cansasse de procurar. Mas até chegar aí, a mente luta. Ela tenta raciocinar sobre o próprio fim, tenta compreender o inefável. Ela quer entender o silêncio, o que por si só é mais um ruído. É o buscador que corre atrás de si mesmo, sem perceber que é o próprio caminho. Watts dizia com humor: você é como um cão tentando morder o próprio rabo, só para descobrir que o rabo e o cão são o mesmo. A rendição é inevitável, não por resignação, mas por clareza, porque chega um momento em que o pensar já não serve, e o silêncio se torna irresistível. Não o silêncio forçado, mas o silêncio natural, aquele que não depende de técnicas ou de esforço, aquele que surge quando a mente reconhece que não tem mais para onde correr. Nesse ponto, o tempo se desfaz, o passado e o futuro colidem e se dissolvem no presente absoluto. Watts chamava isso de o instante eterno, o momento em que o agora deixa de ser um ponto no tempo e se revela como o todo. O pensar demais é apenas a tentativa da mente de escapar desse agora, porque nele não há segurança, mas também não há sofrimento. No agora não há alguém pensando, há apenas o movimento puro da consciência. É curioso, passamos a vida tentando entender o universo, e quando finalmente paramos, o universo se revela, não como uma ideia, mas como uma presença. Você olha ao redor e percebe que tudo está vivo: o som do vento, o brilho do chão, a textura da respiração. Tudo pulsa, e nada precisa ser explicado. O pensamento se curva, humilde, diante do mistério que sempre tentou capturar. Watts dizia que o pensamento é como uma lâmpada, útil, mas incapaz de iluminar o sol. O intelecto serve à vida, mas não pode contê-la. E quando compreendemos isso, o peso do pensar demais se transforma em leveza. O pensamento volta ao seu lugar, como ferramenta, não tirano. E no instante em que o servo devolve o trono ao silêncio, nasce o equilíbrio. O que é viver, se não pensar quando necessário e calar quando a vida fala? O que é sabedoria, se não a arte de não interferir na harmonia do que já é perfeito? Watts sorriria e diria: a vida não está esperando por suas conclusões. E ele teria razão. O universo não precisa da sua análise. Ele já é a resposta. Mas o humano ainda resiste. Quer transformar a revelação em método, o mistério em técnica, a entrega em performance. E é aí que tudo se perde novamente. Porque o instante que foi visto não pode ser ensinado, só vivido. A mente quer fazer do sagrado uma instrução, mas o sagrado é o que acontece quando não há mais ninguém instruindo. Esse é o ponto de tensão máxima. Ou a mente se dissolve no ser, ou o ser continua cativo da mente. E nesse limiar, frágil, brilhante, impossível de sustentar, acontece o milagre. O eu se desfaz, o silêncio sorri, e o universo respira através de você, sem esforço algum. Há um ponto em que o pensamento se ajoelha diante do mistério, não por derrota, mas por reverência. Depois de tanto girar em torno de si mesmo, o eu se rende ao óbvio. O universo não precisa de explicação. Alan Watts dizia que a busca pela verdade é como tentar morder os próprios dentes. Você jamais encontrará o real enquanto o procura como se fosse algo fora de você. Porque você é o real. Sempre foi. Mas o excesso de pensamento cria o véu que o faz esquecer. E talvez toda a tragédia humana consista nisso, no esquecimento. Esquecemos o que é ver sem pensar, tocar sem nomear, respirar sem planejar. Vivemos em um mundo de abstrações, uma colônia de mentes orbitando ideias, desconectadas da terra, do corpo, do instante. Chamamos isso de civilização, mas talvez seja apenas o exílio da presença. Watts não condenava o pensamento. Ele apenas lembrava que a mente não é o lar, é a estrada. E o viajante que confunde estrada com destino caminha para sempre, sem jamais chegar.
Pense. Quanto da sua vida se perdeu em pensamentos sobre a vida? Quantas vezes você deixou de sentir o agora, ocupado demais tentando entendê-lo? O que ganhamos com tanto raciocínio, senão a distância entre nós e o que é simples? O que a mente chama de clareza, muitas vezes, é apenas controle. Mas o universo não foi feito para ser controlado. Ele é como a dança de uma chama. Move-se por si, sem direção e sem erro. E, no entanto, cada oscilação é perfeita. Watts dizia que a vida é um jogo que só perde quem leva a sério. O pensamento excessivo nasce do medo de jogar. Queremos garantir o resultado antes de mover a primeira peça. Queremos certeza antes de viver. Mas viver é o contrário. É apostar-se no desconhecido. É dizer sim ao que não se pode prever. E o curioso é que, quando você finalmente arrisca, percebe que nunca houve perigo, apenas resistência à mudança. A mente cria o abismo, e o coração descobre que ele era apenas um reflexo. Há algo profundamente libertador em desistir de compreender, porque compreender é uma forma de tentar possuir, e o que é possuído morre. O pensamento é uma tentativa de embalsamar o vivo, mas a vida não quer ser compreendida, quer ser amada, quer ser olhada sem o filtro da análise, sentida sem a necessidade de sentido. Watts dizia: a vida é como uma canção. Se você tenta chegar ao fim, perde a música. E o mesmo vale para o pensamento. Se você tenta resolvê-lo, perde o ritmo. O verdadeiro silêncio não é a ausência de sons, mas a presença do que não precisa ser dito. Quando você percebe isso, o mundo muda de textura. Tudo parece mais leve, mais próximo, mais real. O vento não é mais um dado físico. É o próprio universo tocando seu rosto. O som não é ruído, é vibração viva. O corpo não é prisão, é instrumento da percepção. E o pensamento, outrora inimigo, se torna companheiro. Ele vem e vai como o sopro que acende e apaga a chama, sem culpa, sem propósito fixo. O que era luta se transforma em dança. O que era busca se transforma em brincadeira. Watts sempre ria ao dizer que a iluminação é o ego percebendo que era uma piada cósmica. Mas é uma piada divina, porque o riso liberta. Você percebe que o drama do pensamento, o peso das ideias, o medo do erro, tudo isso era apenas o jogo do universo experimentando suas próprias possibilidades. E no instante em que ri, você desperta. Não porque entendeu, mas porque parou de precisar entender. Agora, o pensamento e o ser caminham juntos, sem hierarquia. Você pensa quando a vida pede, silencia quando ela fala. O controle desaparece porque nunca existiu. E a liberdade surge não como conquista, mas como lembrança. Você não se tornou livre, apenas lembrou que sempre foi. A mente se torna transparente, o mundo translúcido, o tempo irrelevante. Nada falta, porque nada sobra. Watts dizia: você é o universo observando o universo, brincando de ser alguém. E quando a brincadeira é reconhecida, o peso da seriedade se desfaz. A mente, antes inflada de conceitos, agora repousa no colo do silêncio como uma criança cansada. Não há mais o que provar, nem o que defender. O pensar demais era apenas o medo da quietude, o medo de olhar para dentro e ver o vazio. Mas o vazio, agora revelado, é tudo menos ausência. É plenitude, é fonte, é lar. E o que resta depois disso? Nada. E tudo. O silêncio, a respiração, o simples fato de estar. Nenhuma técnica, nenhum esforço, nenhum faça isso. Porque o segredo que Alan Watts tentou ensinar a uma geração inteira não era um método, mas uma lembrança. Você nunca precisou parar de pensar, só precisava ver que não era o pensamento. O excesso mental não se dissolve por controle, mas por compreensão. E a compreensão não é intelectual, é uma espécie de rendição amorosa ao que é. Você não vence a mente, você a abraça até que ela pare de lutar. E quando ela finalmente se cala,
Não há som, nem silêncio, nem você. Há apenas o que sempre houve. A consciência respirando em tudo. O círculo se fecha. O começo e o fim são o mesmo ponto. O pensamento, o silêncio, o medo, a entrega, tudo é a mesma dança. E o universo continua, sereno, enquanto você percebe que nunca esteve fora dele. O rio flui, o vento sopra, o coração bate, e nada mais precisa acontecer. A liberdade não é o fim do pensamento, mas o início da confiança. Alan Watts sorriria, acenderia um cigarro e diria calmamente: agora que você entendeu, esqueça. O que é verdadeiro não pode ser lembrado, só vivido. E é isso. Você olha para dentro e já não há dentro. Olha para fora e já não há fora. Há apenas o espaço onde tudo acontece. A mente finalmente descansa, não em silêncio forçado, mas em paz genuína. O excesso se desfaz, o ser permanece, e a vida, eterna e sem esforço, continua respirando através de você.